Glória a Deus, meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz em poder estar cooperando com os irmãos aqui na Igreja de Deus no Brasil. Eu desejo também saudar a todos os irmãos internautas, você membro desta igreja, Igreja de Deus no Brasil, Malvinas, você que está na sua casa, saudações em nome de Jesus. E aos irmãos de todo o Brasil e de todo o mundo que também estão conectados conosco, que a bênção de Deus também venha estar sobre a sua vida. Eu estou feliz, quero externar a minha gratidão pela vida do amigo, pastor Hugo Flávio, que Deus continue abençoando em nome de Jesus, sua família. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que sempre tem me acompanhado e é uma companheira nas labutas do Evangelho. Louvado seja Deus pela vida dela, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E os versículos 6 ao 10. Louva a Deus pela vida de Emily, que Deus continue abençoando a vida dessa serva de Deus, dessa jovem. Que Deus continue falando ao seu coração, dando-lhe direção e apontando-lhe também o caminho da chamada para a qual o Senhor a tem chamado. Atos 16, do versículo 6 ao 10, nos diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se lhe apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Bem, meus irmãos, eu peço que você não feche sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. E, se possível, dá tempo ainda você correr aí na escrivaninha, no seu quarto, tomar papel, caneta, porque eu tenho algumas verdades extraídas deste texto que vai falar muito ao seu coração. E eu não creio, queridos, em coincidência, eu creio na providência de Deus, que Deus ele rege as circunstâncias. E eu tenho certeza que o Senhor tem reunido, nesse momento, em várias partes da nossa cidade e do país, pessoas para estarem conosco nesse culto e que o Senhor vai falar poderosamente, já tem falado e vai continuar falando poderosamente ao coração, baseado agora neste texto da palavra do Senhor que nós acabamos de ler. Então, que você se mantenha atento e eu quero pedir a você que venha interagir conosco, certo? Enquanto o Senhor for falando ao seu coração, você vai colocando aí no chat, nos comentários: glória a Deus, Deus está falando comigo. Coloque aí uma frase que foi dita e que falou ao seu coração, para que outras pessoas também venham ser edificadas ao lerem esses seus comentários. Então comece a interagir aí também, cultue conosco, interagindo nos comentários, porque eu tenho certeza que a palavra que está inflamando o meu coração, que passou a tarde inteira queimando-me por dentro, também vai inflamar você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Nos foi dado o tema sobre o sertão e chegaremos em um ponto na mensagem em que nós estaremos englobando também essa temática e Deus vai despertar muitos vocacionados essa noite, eu tenho certeza disso. Então, este texto que lemos
está contido no livro de Atos dos Apóstolos, em uma sessão, a qual eu intitulo Sessão das Viagens Missionárias. E aqui, como nós podemos conferir na epígrafe do texto, no título que é dado a esse texto, a partir do capítulo 15, versículo 40, nós temos a descrição da segunda viagem missionária de Paulo, onde ele toma Silas e Timóteo e dá a entender também que no versículo 10, Lucas estava junto com eles, porque nós temos aqui um texto histórico e isso não é mero recurso literário, por ser um texto histórico, um relato, nós temos praticamente a convicção de que Lucas estava com eles, porque ele começa a usar os termos no plural a partir do versículo de número 10. Então, nós temos aqui esta segunda viagem missionária, e meditando sobre esse texto, sobre esses versículos que acabamos de ler, eu refleti e me veio à mente algumas interrogações que eu quero fazer para você também. Quantos planos nós não já fizemos e uma circunstância em específico ou outra da vida os impediu? Eu creio que vários planos foram impedidos por circunstâncias diversas e adversas. Quantos planos também não já foram frustrados e sonhos impedidos em razão da pandemia, por exemplo, ausências, mortes, desempregos, distanciamento e separação. Quantos? Eu tenho certeza que muitos. Todavia, eu quero falar nessa noite sobre não planos que a pandemia frustrou, não planos frustrados pelo desemprego ou pela morte, mas sobre planos que Deus os impediu. Então eu quero falar nessa noite sobre planos impedidos. E aqui nós temos um texto que relata momentos, circunstâncias onde Deus frustra os nossos planos. A palavra do Senhor nos mostra que Paulo, nas suas viagens missionárias, ele ele colocou no seu coração o desejo de, passando pela Frígia e pela Galácia, aqui na construção grega do texto, do versículo, dar a entender que Frígia e Galácia eram uma mesma província, uma mesma localidade junta, onde Paulo circulava por ali, e alguns comentaristas afirmam que a carta de Paulo aos Gálatas, elas também circulavam pela província ou pela região da Frígia. Então dá-se a entender, primeiro, que Lucas está falando de uma região unificada, e Paulo ele passa pela Frígia e pela província da Galácia na intenção de partir para a Ásia. E diga-se de passagem que a referência aqui à Ásia é a Ásia Menor. E nós conhecemos, nós cristãos, evangélicos, leitores da Bíblia, nós conhecemos um pouco dessa região. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, ou melhor, todo o livro de Apocalipse, nós temos cartas destinadas a 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Embora não haviam apenas 7 cidades na Ásia Menor e 7 igrejas, temos, por exemplo, a igreja em Hierápolis, que fazia parte também dessa região da Ásia, e outras que, se você procurar, se você pesquisar, você vai encontrar. Então, essa região era uma região ampla. E até aqui, até este momento, o evangelho ainda não havia avançado até lá. Então, veja bem, nós estamos falando de um momento, de um período em que Éfeso, Laodiceia, Tiatira, Pérgamo, Hierápolis, Colossos, essas cidades provavelmente ainda não haviam sido alcançadas pelo Evangelho de Jesus.
E Paulo, ele faz a sua agenda, faz o seu plano de viagem, faz o seu roteiro para partir dessa província da Galácia e da Frígia e passar a habitar, passar a pregar o evangelho na Ásia. Aqui Paulo expressa o intento de alcançar uma extensa região, uma região composta por grandes cidades, por polos urbanos enormes. Nós estamos falando de cidades com grande tecnologia para a época, como, por exemplo, a Laodiceia, uma cidade de um grande polo universitário, um grande polo medicinal. Nós estamos falando também de uma cidade rica, próspera, como Éfeso. Éfeso, na verdade, era o polo central da Ásia Menor. Quando as pessoas pensavam em uma cidade da Ásia Menor, automaticamente lembravam de Éfeso. Assim como no Brasil, as pessoas que estão fora, ao pensar no Brasil, diga-se de passagem, queridos, não chegam nem a lembrar, por exemplo, da capital federal, lembram da grande cidade de São Paulo, lembram do Carnaval do Rio de Janeiro, porque são cidades que chamam a atenção do mundo inteiro. Então, quando as pessoas pensavam na Ásia Menor, automaticamente lembravam de Éfeso. Então, Paulo faz os seus planos de ir para a Ásia. Mas aqui nós temos não somente uma região de grandes polos, mas uma região expressiva e diversa. Nós temos em Éfeso a adoração a deuses pagãos. Em Éfeso existia um bosque chamado Bosque de Dafne, onde deuses eram adorados ali. Então nós tínhamos não somente cidades estratégicas, de onde, partindo dali, o evangelho poderia alcançar outros lugares, mas também cidades extremamente mergulhadas no paganismo, na prostituição, na adoração a ídolos pagãos. Mas eu quero que você compreenda algo. Os nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Aqui o Espírito Santo clara e diretamente se opõe aos planos missionários de Paulo. Você poderia até dizer, mas Senhor, são planos missionários, são planos evangelísticos. E eu tenho certeza que esse impedimento que está surgindo não é do Senhor, isso é coisa do diabo. Atenção, muita atenção. Nem sempre os planos que fazemos são os planos de Deus. E eu quero que você reflita algo neste momento. Qual o rumo traçado por você para a sua vida e ministério? Sabia que estes planos podem ser frustrados caso não correspondam ao propósito de Deus para você? Eu me recordo da minha juventude, não que eu seja velho, tá, irmãos? Vocês que estão nos assistindo aqui de várias partes do país, sou um jovem senhor de 31 anos. Eu sei que a fisionomia deixa você pensar que eu tenho bem menos, né? Mas quando eu era adolescente, eu recebia a chamada de Deus. E eu fazia parte de uma igreja, uma denominação, onde as figuras do ministério são 3. O diácono, o pastor e o missionário. E logo no início da minha caminhada cristã, pela minha conduta na igreja, modéstia à parte, nunca fui de dar trabalho, sempre atento, participante dos cultos. E os irmãos olhavam para mim, passavam e diziam, esse aqui é o nosso pastorzinho. Eu tenho certeza, jovem Emanuel, que daqui a uns anos essa igreja estará sendo pastoreada por você. E eu coloquei aquilo na mente, serei um pastor. Quando no ano de 2005, o Espírito Santo fala fortemente ao meu coração a respeito de um destino. E eu pensei, certamente serei um missionário. E os meus planos a partir de então foram traçados vislumbrando um chamado missionário. Na minha ignorância, na minha limitação,
Rejeitei a universidade, mesmo tendo passado em 2007 para a Engenharia de Minas, na segunda chamada. Rejeitei a universidade por pensar que iminentemente ou imediatamente eu seria enviado para o campo. Mas os meus planos não eram os planos de Deus. O Senhor tinha para mim uma outra chamada. Eu descobri os 5 ministérios, Efésios 4:11. E eu me vi agora envolto, claramente direcionado por Deus para uma chamada evangelística. E hoje, por graça e misericórdia, você pode procurar aí no Instagram, nas redes sociais. O Senhor colocou em nossas mãos um trabalho, uma programação chamada de Cruzada à Mensagem do Reino, onde nós saímos pelo nosso estado, anunciando o evangelho, capacitando as igrejas locais para a obra de evangelização e discipulado. Mas os meus planos foram frustrados pelos planos de Deus. No que dependesse de mim, agora eu estaria em um outro continente, fixo como um missionário, mas os planos de Deus eram outros. E eu quero que você reflita essa noite, será que os planos que você tem traçado para o teu ministério são os planos que Deus traçou para você? Se não, eu sinto em lhe dizer que haverá um momento em que os teus planos serão impedidos. E em último lugar, neste ponto, nós vamos observar que existem planos que Deus frustra, mas não definitivamente. Porque nós veremos que existem planos que não são para o agora, mas para o depois. Por que eu estou dizendo isso? Atos, capítulo de número 19. Atos 18 e 19. Nós veremos que houve um momento em que Paulo pisou com os seus pés na Ásia, chegando em Éfeso. Perceba a resposta de Deus agora para Paulo, neste ato de impedi-lo em ir à Ásia, não era uma resposta definitiva, mas um espere de Deus. Deus estava dizendo: Paulo, haverá um momento de você pisar com os seus pés lá, mas não agora. Existem planos que não são para o agora, mas serão executados no depois, e o depois está nas mãos de Deus. A tua agenda talvez esteja lhe destinando para um certo lugar no amanhã, mas Deus conhece bem o propósito e está lhe mandando para outro lugar, para que no tempo dele você vá para este lugar que você designou no seu coração, porque existem planos que são para depois. Impedidos de ir à Ásia, os planos de ir à Ásia foram impedidos. E o versículo de número 7. Nós vemos que quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Sabe o que é que eu acho interessante, irmãos? Que Paulo, mesmo sendo alguém conhecido como o maior missionário de todos os tempos, como o teólogo bíblico e sistemático do cristianismo, mesmo sendo conhecido como aquele que escreveu mais epístolas no Novo Testamento, mas nós veremos que Paulo aqui, ele ainda permanece com a sua agenda em mãos. E ele segue agora um novo traçado, um novo plano. Veja bem, não é só você que muitas vezes precisa de uma intervenção mais clara de Deus. Porque muitas vezes nós nos regemos por princípios e isso está correto. Eu costumo dizer aos irmãos que às vezes me perguntam como saber a chamada, como entender para que Deus o chamou, para que Deus o designou.
Eu sempre falo aos irmãos que nem sempre Deus vai rasgar o céu e falar, enviando um anjo, um profeta, uma profetisa, trazendo-lhe uma revelação ao coração. Às vezes Deus nos vai direcionar através das circunstâncias. E creio que Paulo estava aqui se regendo pelas circunstâncias. E ele intenta em seu coração ir para a Bitínia, um território asiático, administrado juntamente com um lugar, uma província, ou melhor, uma região chamada Ponto. E estes dois lugares, Bitínia e Ponto, formavam uma mesma província. E aqui Paulo intentava ir até lá, o que provavelmente nunca aconteceu. Provavelmente Paulo nunca pisou seu pé na Bitínia. Todavia, a palavra do Senhor vai nos mostrar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro escrevendo à igreja do Senhor. E esse texto nos mostra que em Bitínia nasceu uma grande igreja e forte igreja. Paulo não foi lá e fundamentou a obra de Deus. Paulo não foi lá e implantou a igreja do Senhor, mas outra pessoa foi lá e executou este trabalho. Existem lugares, queridos, que você nunca vai pisar com o seu pé. Mas isto não significa que o que tem de ser feito lá não será feito porque não foi por você. Existem coisas a serem feitas que você não vai pôr a sua mão, mas isso não significa que não serão feitas, porque Deus tem os seus instrumentos, Deus tem os seus vasos e os tesouros nesses vasos de barro. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus é quem designa, Deus é quem separa, Deus é quem chama, e assim como Ele entrega a chamada, Ele também entrega os limites desta chamada. Então, se você está no seu lar, neste momento, ouvindo esta palavra e se perguntando: Senhor, quem irá? Quem fará? Se eu não for, quem vai? Deus está te dizendo que não compete a você, que não está sob o seu controle, que não está sob a sua responsabilidade, pois é Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele quem separa e é Ele quem envia. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, às vezes existem pessoas, não que tenha sido o caso de Paulo, eu falo isso mais me referindo a nós. Existem pessoas que dizem assim: se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não for lá e meter a minha mão, ninguém vai lá e mete. Querido, o reino de Deus depende única e exclusivamente do rei que está assentado sobre o trono. Já foi dito aqui que o evangelho não é sobre nós ou o que podemos fazer. O evangelho é sobre Jesus, é sobre o Cordeiro. Paulo não foi lá, Paulo não pisou com o seu pé lá, mas um anônimo pisou o seu pé e fundamentou o trabalho do Senhor. Planos foram impedidos. Planos foram frustrados. E aqui eu lhe pergunto: quais foram as circunstâncias que lhe impediram? Quais foram as circunstâncias que atrapalharam a sua agenda? Nessa pandemia, tantas programações tiveram que ser desfeitas, refeitas, reagendadas, deslocadas ou canceladas. Quantas? Mas de uma coisa eu tenho certeza: que o plano e o propósito de Deus permanece estabelecido. Os nossos planos, eles sofrem alterações,
mas os planos de Deus continuam intactos. O livro de Deus não é borrado. O livro de Deus não tem páginas rasgadas, porque Ele estabelece o seu plano e o seu propósito e faz com que nós cumpramos tudo aquilo que Ele nos designou. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o seu nome. Deus está falando com você nessa noite. O Espírito Santo já começou a aquecer o seu coração. Coloque nos comentários para que nós venhamos saber o quanto Deus está falando contigo. Se Deus está tocando o teu coração nesse momento, querido, interaja conosco nos comentários. Diga glória a Deus, diga louvado seja Jesus, diga Deus está falando comigo. Se você que está afastado dos caminhos do Senhor e o seu coração está aquecido por voltar para o trilho de Deus, comece a colocar aí também nos comentários, porque eu sei que Deus está falando com pessoas que se sentiram frustradas em seu coração, em seus planos, porque aquilo que ele queria não aconteceu, e acabaram que abandonando o barco, e acabaram que se voltando para as fábulas, se voltando para os seus próprios desejos. Deus está falando com você essa noite, Ele marcou um encontro com você essa noite, e está te dizendo, eu quero estabelecer os meus planos na tua vida, e quero que você entenda que a minha agenda tem que superar a tua agenda, os teus planos, os teus propósitos. Aleluia. Terceiro ponto. Versículo de número 10, versículo 9. O mesmo Espírito que impede, direciona. O Espírito Santo não é como muitas vezes os nossos pais. Eu acho engraçado. Às vezes os nossos pais nos impunham algumas proibições. Nós perguntávamos, mas por que eu não vou? E eles diziam somente assim, você não vai, por que não? Porque eu não quero. Mas por quê? Porque não e acabou. O Espírito Santo não é desta maneira. Ele não impede e deixa você sem uma direção. Não, ele impede e lhe direciona. Existem lugares, queridos, que não estão na tua agenda, na minha agenda, mas estão na agenda do Espírito. Imagina então o que vai prevalecer. Existem lugares que não estão na tua agenda, mas estão na agenda do Espírito, e os planos do Espírito é que prevalecerão. Há uma ilusão no imaginário da igreja que missões só pode ser feita quando enviamos alguém para o exterior, para fora do país. Mas na agenda do Espírito Santo, existem lugares que não estão muitas vezes na nossa mente. Aqui Paulo é convidado, eu falo isso ironicamente, convidado, a passar a Macedônia. O texto nos diz que Paulo ele tem uma visão de noite. Provavelmente esta é a linguagem lucana, a linguagem de Lucas para sonho. Atos 2, versículos 17, 18, 19, fala de o Espírito sendo derramado e os jovens tendo visões e os velhos sonhando. Então aqui temos uma manifestação do Espírito, o mesmo Espírito que impediu, direcionou. O Espírito Santo atua em Paulo, dando-lhe direção. Sabe o que eu acho interessante? Que Paulo não levou em consideração isso aqui como sendo apenas fruto da emoção. Não, isso aqui é porque nós estamos preocupados em saber para onde ir. Então eu tive esse sonho. Não, Paulo entende, discerne que aquilo era a voz do Espírito Santo lhe direcionando para onde ir. Certo dia, nós havíamos feito a nossa primeira e segunda cruzada. E eu estava pensando, Senhor, onde eu devo fazer a próxima cruzada? Para onde nós devemos ir? E eu deitei,
Lembrei de um povoado, mas ligeiramente essa lembrança se foi. Sexta-feira. No domingo pela manhã, eu acordo e encontro uma mensagem do meu pastor presidente no meu WhatsApp. E eu pensei, olhei para minha esposa e disse, ué, o pastor mandou uma mensagem uma hora dessa, o que será que aconteceu? E eu ouvi a mensagem, ele disse assim, irmão Emanuel, o obreiro do povoado tal me pediu indicação de alguém para fazer uma cruzada no lugar onde ele está. E imagina só, que povoado era esse? O povoado que eu tinha lembrado na sexta-feira, mas a minha mente esqueceu. E eu entendi que aquilo era a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos direcionando. Olhe, querido, não existe, coloque isso na sua mente. Não existe coincidência na vida do salvo, existe providência de Deus. Deus regendo as situações para o cumprimento do seu propósito. E nós fomos àquele lugar e vimos coisas extraordinárias da parte de Deus. Aquele lugar difícil, aquele lugar onde as pessoas têm o coração endurecido para o Evangelho, ouviram a palavra, vidas foram salvas, libertas, curadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo tem a sua agenda. E a agenda do Espírito Santo para nós essa noite são os sertões. Os sertões, pelos missiólogos hoje, são considerados, ou no singular, o sertão é considerado a nossa janela 1040. Se você não sabe, você que não tem afinidade com a questão missionária, a janela 1040 é uma região que pega parte da África, da Ásia, que no mapa você, pontuando, localizando esses países, forma algo como que um retângulo de 10 por 40. E é uma região fechada para o Evangelho, onde os níveis de perseguição são altíssimos e, consequentemente, o contato que essas pessoas têm com o Evangelho também é mínimo. Então, os sertões, ou o sertão, é considerado por alguns missiólogos como a janela 1040 do Brasil. Não pela sua dificuldade de penetração do Evangelho, mas pelo grau de dureza do coração e pelos mínimos números de presença cristã nas cidades que compõem essa região. Por exemplo, o estado do Sergipe é o lugar com mais municípios com menos de 1% de evangélicos. E não pense que a nossa Paraíba está em uma posição das mais privilegiadas, porque é o estado no Brasil e, consequentemente, no Nordeste, com mais municípios com menos de 5% de evangélicos. Nós temos uma região no sertão do estado chamada Vale do Piancó, uma região com 151 mil habitantes, formada por 18 cidades. E esta região tem pouco mais de 10 mil evangélicos. 10 mil cristãos evangélicos. A nossa Macedônia está clamando por nós. Talvez no teu pensamento, na tua mente, a chamada que Deus tem para você é para ir literalmente à Ásia. Assim como Paulo intentava em ir para a Ásia, você também pensa, a minha chamada é para lá. Talvez você pense que assim como Paulo, a tua direção é para a Bitínia ou para o Ponto, mas eu quero que você coloque algo na sua mente essa noite. Provavelmente, se Deus está impedindo os teus planos, é porque os sertões estão esperando por você. A nossa Macedônia são os sertões. Um lugar que talvez não passe na nossa mente, talvez não tenha passado na mente do apóstolo Paulo. Mas aquilo que não flui na tua mente, o Espírito Santo mesmo insere. Eu pontuei aqui
inclusive algumas semelhanças entre a Macedônia e os sertões. Veja só que interessante. Atos 16, 13. Fala de pessoas devotas à beira do rio, em orações, fazendo orações. Havia uma devoção muito grande entre os macedônios. Aí aqui eu quero que você traga à sua mente a mulher lavadeira à beira do rio, com os seus cânticos nos nossos sertões. A mulher lavadeira à beira dos açudes, dos reservatórios de água. E quando não, aquelas mulheres com feixes de roupa na sua cabeça, galões de água, procurando lugar para lavar as suas roupas. Traga à memória essas imagens. Cantarolando cânticos populares de devoção. Cânticos aos santos, ao Padre Cícero. Cânticos ao Frei Damião, à Nossa Senhora daqui, dali, as mais diversas. Assim como Macedônia, os sertões têm a sua devoção popular. E o catolicismo é a maioria, a devoção católica popular, com todos as suas celebrações e ritos, está muito presente nos sertões, assim como esta devoção estava presente na Macedônia. Nós vemos presente na Macedônia um misticismo diabólico tremendo, onde os homens viviam da idolatria, a idolatria e da feitiçaria, onde, por exemplo, uma jovem perseguia Paulo dizendo: "Este é um homem de Deus", seguiu. E Paulo, entendendo quem estava por detrás, repreende o demônio. Não é diferente nos nossos sertões. Práticas supersticiosas, rituais supersticiosos de simpatias, sincretismo religioso, onde existem lugares, pasme você que está nos assistindo e que está aqui na igreja, os poucos irmãos que estão aqui na produção. Existem lugares por aí em que os próprios crentes deixam de procurar o pastor para pedir oração, para buscarem a rezadeira. Os sertões são a nossa Macedônia. Mas do mesmo modo que nos sertões temos devoção, do mesmo modo que nos sertões temos misticismo diabólico, nos sertões também temos corações sedentos. Assim como na Macedônia, o Espírito Santo abriu a mente e a visão de Lídia e da sua família, o Espírito Santo permanece abrindo a mente de pessoas que estão nos nossos sertões. Eu quero incentivar uma geração essa noite que abdique dos seus próprios planos, que renuncie os seus próprios propósitos para adentrar em sertão adentro na intenção de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu peço que você ore por mim. Eu estou com um plano a longo prazo para em 3 ou 4 anos começarmos um projeto nos sertões. Foi estratégico isso, foi o Espírito Santo que lhe direcionou, Emily. A nossa intenção é alcançar 10 cidades em 100 dias. Projeto Decápolis. Porque eu creio que do mesmo modo que Deus levanta missionários para irem, permanecerem, Deus também levanta homens com a obra evangelística para também fortalecer a chama e a bandeira da pregação do Evangelho. Os sertões também estão na agenda do Espírito Santo. Talvez não esteja na sua agenda, não estava na sua agenda. Mas os sertões são a nossa Macedônia. Um lugar fora da agenda de muitos, mas presente na agenda do Espírito. E quem sabe você pense, mas será que é necessário eu abandonar minha profissão? Não é necessário. Os sertões estão precisando de enfermeiros cristãos
que anunciem o evangelho de Jesus ao mesmo tempo que trabalham na função da enfermagem. Os sertões estão precisando de médicos cristãos que ao mesmo tempo que estão lá exercendo a medicina, estão anunciando o evangelho de Jesus. Os sertões estão precisando de engenheiros. Se você não sabe, é uma crescente abertura a engenheiros civis, engenheiros de minas nos sertões, porque existem pedras preciosas, existem minérios que estão sendo extraídos. Esta é a oportunidade de Deus para esta geração, uma geração que tem se qualificado profissionalmente, ao mesmo tempo que muitos têm abraçado o chamado. Esta é a chance de você cumprir a agenda do Espírito sobre a sua vida. Eu quero crer nessa noite Deus despertando vocacionados através dessa mensagem, através dessa programação. Deus está chamando você, pedagogo, psicólogo, você médico, enfermeiro, você ortodontista, você dentista. Deus está chamando você para adentrar os sertões e desbravar este lugar que está precisando ouvir a palavra da verdade. Aleluia, bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. O Senhor está direcionando-me para alguém aqui, eu não sei quem, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. O sertão será o estágio de Deus para você, para aquilo que Ele tem agendado também para a tua vida do outro lado do oceano. Receba essa palavra em nome de Jesus. Existe alguém aqui vocacionado que tem voltado os seus olhos apenas para algo lá do outro lado do oceano. Mas Deus está te dizendo essa noite que existe nos sertões um povo esperando por você. E você só vai avançar para o outro lado quando este povo puder desfrutar da presença, da graça, da palavra que Deus tem colocado na tua boca. Bendito seja Deus. Nós aprendemos aqui com Paulo que devemos buscar obedecer à direção do Espírito Santo para as nossas vidas. E anexar à nossa agenda os planos que estão na agenda do Espírito Santo. Nós vemos aqui, como lição última, que não é o fato de que Deus o direcionou que todas as coisas serão fáceis. Existem pessoas que vislumbram a dificuldade e veem nela sinal de desaprovação de Deus. Mas nós não vamos ver Paulo tomando os açoites e a prisão como uma desaprovação de Deus. Vamos ver Paulo tomando aquilo como uma oportunidade. Paulo é preso na Macedônia, chicoteado, e na prisão a glória de Deus desce e ele toma a oportunidade para completar a sua chamada naquele lugar, anunciando o evangelho de Jesus ao carcereiro e à sua família. Aqui nós vemos, irmãos, que assim como na Macedônia, Deus estava presente com Paulo e Silas. Assim como na Macedônia o Espírito Santo estava dando-lhes estratégia, assim conosco nos sertões, assim conosco onde quer que o Senhor nos enviar, o poder de Deus está atuante sobre nós e sobre as nossas vidas. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. E se Deus falou com você, querido, coloque nos comentários se você se sentiu chamado por Deus para pregar o evangelho de Jesus. Coloque aí também nos comentários, coloque assim: eu me sinto vocacionado. Interaja conosco, porque eu tenho certeza que Deus está levantando pessoas essa noite. Eu tenho certeza que Deus está mostrando para você que os seus planos foram impedidos, porque Deus tem algo maior. Aleluia, louvado seja o Senhor.
Glória a Deus. Feche os seus olhos. Oh, aleluia. Eu peço que você ore em seu lugar. Ore na sua casa nesse momento. Ore. Espírito Santo, nós enaltecemos a tua obra e te agradecemos pelo teu impedimento em nossos planos. Nós louvamos, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor tem fechado as portas de algumas pessoas. Porque o Senhor tem fechado as portas, apertado a situação, e muitas vezes essa pessoa tem pensado que está em desaprovação diante do Senhor, ou que deve prosseguir para um outro alvo, mas isso é o Senhor mostrando que a tua agenda não é a agenda dele. Espírito Santo, revele a tua vontade. Desperte vocacionados essa noite, moças, rapazes. Eita, glória ao Senhor. Até mesmo pastores que já estão sofrendo um momento de infrutibilidade no seu ministério. Você já está vivendo um tempo em que o seu ministério na igreja local já está infrutífero. E o Senhor está direcionando você para algo mais, para algo além. Essa ausência de frutos não está dizendo que Deus não te chamou, mas que Deus está te chamando para o outro lado. Direcione, Senhor, este obreiro, este homem de Deus, para aquilo ao qual o Senhor está chamando, em nome de Jesus. Direcione essa pessoa, Pai, nesse momento, para que ela veja, ó Deus, o teu propósito e que ela passe os seus olhos na tua agenda. Levante pessoas nessa noite, vocacionados, moças, rapazes, homens e mulheres, para o cumprimento do teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Você que foi abençoado por essa mensagem, eu peço que você não deixe que nenhuma das palavras que o Senhor falou contigo caia por terra.